Boa tarde, Amanda, Manuela, grande Manuela da BBC. E aí, me escutam bem? Boa tarde, joia. Que bom que vocês escutam. Grande Danilo Abreu, tá de férias, Alícia. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema que está aqui fixado: perspectivas de ensino de esporte na escola. E aí eu estou esperando o nosso convidado chegar para a gente começar a nossa live. É com José Joelson, daqui a pouco ele entra. Mariusa Carvalho, boa tarde. Anderson. Então acompanha aí para mandar as perguntas. Ontem foi o dia da educação e a gente vai fazer a semana inteira de conversa sobre educação física na escola, né? Educação física escolar. E quem quiser chamar mais gente, chamar a colega, aperta aqui nesse aviãozinho que está aqui embaixo, aqui do lado da interrogação, para o pessoal poder acompanhar, certo? Em relação à abertura de academia, não é bem o tema da live de hoje, mas não tem prazo, só adianto que não tem prazo de reabertura. Então é aguardar, a gente está num pico muito grande, Pernambuco está sofrendo muito. Então é um momento de um pouquinho de reflexão, de bom senso, de paciência. Eu sei que está todo mundo sofrendo, mas sem previsão de reabertura. Certo? Grande professor Edi, lá de Pesqueira. Abraço forte para todo mundo. Sertão, Agreste, Zona da Mata, região metropolitana, enfim, o estado inteiro. Certo? Quem tiver mais dúvidas sobre, enfim, sobre outros assuntos que não esse de hoje da live, manda no direct aqui do CREF, CREF12PE, ou manda no meu mesmo, Lúcio Beltrão, e a gente vai estar procurando responder tudinho. Certo? Teófilo, sem previsão de concurso. E ainda mais com essa pandemia, então previsão alguma. Estou esperando o palestrante hoje, José Joelson. E aí vai convidando o pessoal para participar aí da live de hoje. Vou aqui avisar ele no WhatsApp que eu já estou... Falei com ele, ele estava vindo. Ed, o conteúdo de hoje está aqui. A perspectiva de ensino de esporte na escola. Grande Joelson, tudo Boa bom? tarde, tudo certo, meu presidente? E por aí? Tudo em ordem. Já vi seu estúdio, viu? Já dei uma stalkeada. Depois a gente conversa sobre isso aí. A camisa é bonita, mas você tá aí descalço, um chinelinho, samba canção. Tô aqui, ó, a camisa da CBF Acadêmica, que eu fiz o curso, mas na realidade, ó, Joia. que vale é o que tá aqui pra cima. E aí, como é que estão as coisas? Tudo em ordem. Eu queria primeiro que tu se apresentasse, falasse um pouco do Beleza? teu histórico com a educação física, onde tu estudou, por que tu se meteu nisso, em educação física. Enfim, fala um pouco aí da tua trajetória. Vou falar agora.
Eu tenho 24 anos, né? Entrei no curso de Educação Física com 16. A princípio, eu queria ser professor igual a minha mãe. Minha mãe é professora, né? Pedagoga. Eu sempre quis ser professor. Aí eu passei em letras, passei em história e passei em educação física. Aí eu disse, não, rapaz, eu vou trabalhar com educação física, eu vou ser igual ao meu professor, né? Que ficava conversando com as menininhas, botava o menino para jogar bola e ganhava dinheiro igual aos outros. Eu digo, ótimo, vou fazer isso aí. Aí, quando entrei no curso, rapaz, com essa perspectiva, né, de ganhar dinheiro fácil dentro da escola, né, passar no concurso e viver daquilo, aí eu tive uma gama de professores maravilhosos. Eu fiz o curso na ACES, que agora é UNITA, né, Universidade Tabosa de Almeida, antigamente era Associação Caruarense de Ensino Superior. E aí, rapaz, lá eu aprendi um monte de coisa, aprendi a importância da educação física, né, o que eu poderia modificar na minha realidade. E foi isso que fez eu buscar estudar mais e trabalhar com honestidade, na verdade, né? Quando eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro período da faculdade, eu passei no PIBID, que era o Programa de Iniciação de Bolsa Docência, né? E aí comecei a lecionar por bolsa, né? Que era do CAPES, e aprendi muita coisa, e aí fui gostando. Com 18 anos, eu consegui um contrato na Prefeitura de Caruaru, trabalhei na escola Margarida Miranda, né? É, e aí foi quando eu dei início a lecionar educação física de verdade, né? E hoje estou na cidade de Jataúba, que é a minha cidade, né? E estou trabalhando com educação física escolar e estou nessa área já desde 2015, de forma autônoma, né? Então, há 5 anos trabalhando com educação física escolar. Tenho alguns cursos por fora, estou terminando o bacharel agora no fim do ano, termino o bacharelado. Sou pós-graduado em psicopedagogia, né? E tenho um curso da CBF Academy, em análise de desempenho de atletas, né? Recebi algumas propostas para trabalhar em clube, mas como eu sou muito do interior, era aquela proposta de, vem fazer estágio, se der certo tu fica. E eu não tinha condições de largar tudo e ir. E aí continuei meus estudos voltado mais para a educação. Agora, de 2018 para cá, foi que eu busquei mais a área da saúde. Estou terminando agora a graduação de bacharelado, mas na área da educação aqui eu trabalho como coordenador do currículo, né, do município. Sou coordenador de currículo do município, currículo educacional, no geral. Leciono para anos iniciais do ensino, do ensino público, anos iniciais até o quinto ano. E dou aula na Universidade Leonardo da Vinci. Sou professor tutor, na verdade, né, do curso de bacharelado da Uniacel. Entre outras coisas, sou treinador também aqui na escola, treino alguns times amador de futsal, né? E trabalho com essa área. Agora estou dando algumas palestras e esse ano eu fui formador de professores da GRE aqui do Agreste Centro-Norte, né? Da GRE de Caruaru. Recebi o convite para ser professor formador e formei os professores para o currículo e para a BNCC aqui da GRE, aqui de Caruaru. É basicamente isso. É muita coisa. Muita coisa. Eu tenho 24 anos, mas já fiz muita coisa. Tem algumas produções feitas e creio que a gente vai discutir coisas legais hoje e eu vou aprender muito, como também vou passar um pouco da minha pouca experiência. Vamos embora. Então, vamos lá. A temática de hoje, que a gente conversou, seria exatamente as perspectivas de ensino de esporte na escola. Então, fica à vontade. Massa. Então, quando eu me formei, em 2016, meu TCC foi sobre esporte e competição na prática pedagógica da educação física escolar. Junto com um amigo meu, né, a gente fez um artigo, eu e o meu amigo Alan Rafael, que mora na cidade de Lagedo, né? A gente estudou junto e a gente fez esse artigo com a orientação do professor Fabiano Tadeu, Choquito, né? O grande Choquito trabalha na área do esporte. Né? E aí, para começar esse assunto, né, eu quero falar sobre o que a gente tem de documento hoje para a educação física escolar voltada para o esporte. Né? Eu separei aqui algumas... Separei a BNCC, o que a BNCC traz de esporte, né, de educação física, a parte de esporte para a gente, né? E ela diz que, por sua vez, a unidade temática esporte reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática, quanto as derivadas. O esporte, como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho
entre indivíduos ou grupos, que são os adversários, regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações. Né? Então, para a gente poder falar sobre esporte, a gente tem que entender que o esporte, a gente tem que primeiro entender a diferença entre esporte e jogo, né? Que é uma coisa importante, a gente entender que o esporte ele tem regras definidas, né? Onde no ensino, no ensino do conteúdo de esporte, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Embora que a gente utilize do jogo como uma forma didática de ensinar o esporte, a gente tem que entender, a gente tem que passar para o aluno que ele entenda a diferença entre o que é jogo e o que é esporte, e que o esporte ele tem suas determinações já pré-definidas. Né? Isso é o que a BNCC traz para a gente. E o que traz o currículo de Pernambuco. Né? O currículo de Pernambuco vai dizer que na unidade esporte busca-se discutir os processos e produtos de práticas corporais altamente regulamentadas em função de suas especificidades e classificação, então delineadas por sua lógica interna em função do processo de esportivização, inclusive com relação a outras práticas corporais. Né? Então, a gente tem que entender que o esporte é algo institucionalizado, é algo já materializado, é uma criação do homem para o homem, né? É um fenômeno mundial, né? Que a gente vai ter aí esporte para tudo quanto é gosto, né? Só que aí a gente tem também a questão da cultura. Né? Qual a cultura que a gente tem inserida em cada município, por exemplo. Na maioria, eu creio que a maioria dos municípios aqui de Pernambuco tem sempre o futsal como esporte mais praticado, ou o futebol, né? Mas, assim, quando a gente trabalha esporte na escola, a gente trabalha com uma função importante, que é de oportunizar pessoas a desenvolverem, ou a aprenderem, ou a descobrirem novos gostos, né, em relação a esporte. Talvez eu não sou muito bom com as pernas, posso ser bom com as mãos, né? Enfim, essa é a ideia, né? Durante essa, não sei se eu chamo de entrevista, não sei como é que eu chamo durante essa live, eu quero discutir alguns âmbitos do esporte, né? O esporte na escola, o esporte da escola e a competição em si, né? Porque falar de competição também é importante, tendo em vista que não existe esporte sem competição, de fato, hoje em dia, né? Eu costumo sempre diferenciar brincadeira, jogo e esporte. Brincadeira é aquela atividade onde você tem um fim unicamente de se divertir, sem necessariamente ter um ganhador ou um perdedor. O jogo é aquela atividade onde você ganha, perde, tem prazer e desprazer, tem regra e gera regra, pode ser modificada. E o esporte é aquela prática onde você tem vitória, derrota, prazer, desprazer e regras que não se mudam, né? Ou se mudam se caso a federação queira mudar, né? Mas, partindo desse ponto, eu quero trazer o que o coletivo de autores diz para a gente o que é esporte, né? O esporte como prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e o pratica. É interessante esse trecho do coletivo de autores, quando fala que é metodologia do ensino da educação física, é que a gente tem um costume de falar coletivo de autores, né? Mas o livro, Metodologia do Ensino da Educação Física, que foi feito pelo coletivo de autores, né? Marcelo Souza Júnior, enfim, né? E ele traz que o esporte, ele quando explanado, ele traz a questão da realidade, né? Da prática que está inserida na realidade do aluno. Né? E a gente que trabalha em escola pública, principalmente a minha realidade, né? A gente tem muito aluno de zona rural que trabalha o esporte já na sua realidade, diferente do aluno da zona urbana, que já tem ali sua quadra, já tem seu campo, né? Já tem seus ambientes de prática esportivas já com melhores condições. Né? E vem um aluno lá da zona rural com uma gama de cultura corporal, de conhecimento corporal diferente, de pisar em piso diferente, né, de chutar uma bola diferente, muitas vezes uma barra de tamanho diferente. Né? Então, é interessante. E também com esportes diferentes. Né? A gente sabe que o brasileiro ele muito esporte, ele pratica muitos esportes. O futebol, o futsal, o vôlei também é muito forte, o basquete está surgindo aí. Né? Então, isso traz para a gente uma gama de oportunidades de trazer para dentro da escola os saberes sobre o esporte. Né? E a partir daí a gente pode trazer a relação do esporte com a sociedade. Né? Se com o esporte a gente sempre vai ter lá a busca por ser melhor, né? A busca por vencer,
por conquistas. Na sociedade a gente também tem isso, né? Então, a sociedade, a gente tem um modelo capitalista onde a gente tem que sempre buscar crescer, vencer, tem a liberdade de poder acertar, de poder errar, de sempre se superar. Então, o esporte ele traz também essa realidade. Né? Certa vez, acho que foi no primeiro período da faculdade, o professor André Pirauá, nunca esqueço, ele disse, minha gente, para vocês o que é esporte? Né? E eu lá sempre fui muito filósofo, sempre tive muitas teorias assim de filosofia. Eu gosto muito de estudar filosofia, sociologia, política, economia, é uma coisa que eu gosto bastante. Esse professor, pelo que eu entendo de esporte, o esporte é o reflexo da sociedade expressada em movimentos. Aí, poxa, cara, não faz sentido. Né? A gente tem uma sociedade que luta, tal, busca melhorias, busca vencer, as coisas dão errado, mas continua tentando. E o esporte é isso, né? O esportista, ele passa por isso. O cara que não sabe perder, dificilmente ele vai também saber vencer. E saber vencer não é só o ato de você ir lá, fazer um bom jogo e ganhar, não. Saber vencer é saber lidar com a vitória e com a consequência que a vitória traz. Né? Que a vitória também traz consequência, traz responsabilidade. A partir do momento que eu sou um campeão, eu tenho que manter o meu patamar de campeão. E o que é que eu faço isso, psicologicamente falando? A psicologia do esporte está aí para explicar isso. Então, quando a gente trabalha esporte dentro da escola, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que a gente tem para ensinar para a vida. Né? Aquela ideia de pedagogias ativas, né? Da educação 4.0, que é uma educação, que é um estilo, um método educacional que vem lá da Alemanha a partir de 2012 ali. Né? Inclusive, Murilo Gun, eu sou muito fã de Murilo Gun, ele, certa vez ele falando sobre educação, né? O que é educação? Ele fala que educação é educar pessoas para a humanidade. Né? Então, a gente que trabalha com educação física, com educação, eu que tomo conta do currículo educacional do município aqui, eu sempre busco trazer essa filosofia, educar humanos para a humanidade. E o esporte é um grande meio para a educação, assim como o jogo, como a ginástica, como as lutas, né? As práticas corporais de aventuras, todos os conteúdos da educação física, eles são maravilhosos. Mas, como a gente está falando de esporte aqui, eu creio que o esporte, por ser algo assim tão imenso, né, ser um fenômeno mundial, né, como vários autores dizem, é interessantíssimo o professor saber, além de ensinar conteúdos, saber ensinar sobre a vida a partir do esporte. Alguma contribuição, Lúcio? Como é que funciona? Eu só continuo falando. Tá, não. Eu geralmente vejo aqui as perguntas, mas eu tô vendo aqui o teu fã-clube, Tamires, Caroline, mandando parabéns e tal, Denise. Então, muita gente aqui falando, parabenizando. E aí eu queria que você explicasse como é que, na tua realidade aí, vocês fazem competições, se tem apoio, se não tem, a estrutura de escola, como é que vocês fazem essas adaptações, seja de material, de estrutura, enfim. Como é que vocês tentam fazer isso acontecer na realidade? Pronto, massa. Eu vou começar com uma introduçãozinha para chegar até onde você quer, tá? Eu comecei a trabalhar em 2015, em Caruaru, com 18 anos, e aí eu fiz um trabalho com basquete. Assim, eu tinha uma turma de EJA que era um pouco complicada, entende? Aí eu usei o basquete, a gente construiu, não tinha quadro, mas a gente fez desenhos e tal, fez um trabalho bem bacana, anual, né, anual, a gente utilizava o basquete como meio para aprender um monte de coisa, e aí eu ganhei um prêmiozinho simbólico, sabe? Por causa desse prêmiozinho simbólico, e eu sempre postei nas minhas redes sociais, nos trabalhos, como forma de divulgação, aí eu fui chamado para trabalhar na minha cidade, estava em fim de faculdade, em Caruaru, né, eu morei lá enquanto eu fiz a faculdade, digo, não, estou terminando, vou voltar para a minha cidade, bom que eu vou ter uma oportunidade de trabalhar. E comecei a trabalhar lá eu trabalhava com EJA e Fundamental 2, né? Na época era Fundamental 2, agora são anos finais. E aqui eu disse, não, aqui eu fui convidado para trabalhar com anos iniciais. Eu digo, massa, bom porque eu começo da base, né? Aí, 2016, comecei só como professor. 2017 também só como professor. Foi naquele trabalho que eu sempre gosto de incentivar e tal. E em 2018 eu recebi o convite para ser organizador dos Jogos Escolares, né? Um coordenador de jogos. Aí eu digo, pronto, massa. Até então, a gente tinha competição de futsal feminino e masculino. Entende? Esses eram os jogos. E aí, a gestão mudou, né? A gestão do secretariado e tal. E a secretária me convidou e me deu total liberdade. Isso é o seguinte, você vai ter carta branca para fazer uns jogos escolares como você acha que deve acontecer.
Eu digo, ótimo, vamos lá. Só que para ter jogos escolares de verdade, você tem que ter competidores. Não existe. Não adianta você abrir vaga para 20 tipos de esportes se você não trabalha esses tipos de esporte na escola. Eu digo, ó, é um processo a longo prazo. A gente vai abrir inscrição. Eu gosto muito de trabalhar com fracasso, tá, Lúcio? Eu sou um cara que eu penso muito no fracasso. Eu sou da ideia de Winston Churchill, né? Churchill que foi líder da Inglaterra. Ele falou que o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu digo, olha, a gente vai fazer, vai dar errado, porque não tem competidor para isso, as escolas não trabalham isso, mas o fato de nós abrirmos vagas vai gerar, digamos, uma obrigatoriedade de que para o próximo ano as escolas trabalhem. Entende? E aí foi onde a gente começou. A gente abriu vaga para vôlei, para basquete, para lutas, enfim. E aí, quando foi lá na hora da competição, só deu futsal e futebol de campo. Né? Aí foi onde a gente disse, gente, a gente abriu aqui um monte de vaga, quer fazer um evento, raramente as meninas participam, isso em 2018. Quando foi em 2019, aí já apareceram outros esportes. E agora em 2020, a gente encaixou no calendário estadual. Né? Aí, as mudanças foram indo aos poucos. A gente encaixou, antes acontecia em julho, né, pós-regional. Eu digo, não tem lógica. Se a gente quer fazer uns jogos de verdade, a gente tem que dar a meritocracia do campeão e ir para a outra fase. E aos poucos a gente foi mudando, né? Mudava calendário escolar, é complicado mexer em calendário escolar, mas a gente vai tentando aos poucos. Aí esse ano, sim, a gente tinha, antes da pandemia acontecer, né? A gente já tinha inscrições para diversas modalidades, né? A gente já conseguiu colocar os jogos para antes dos jogos regionais, estava tudo no calendário, tudo certinho, tinha tudo para ser o sucesso de fato que a gente busca desde 2018, mas infelizmente teve essa paralisação. Então aqui na minha realidade, a gente, você pode ver aí, as pessoas que estão aí comentando são as pessoas que convivem comigo, né? Meu fã-clube aí que você falou, são as pessoas que convivem comigo. As pessoas que convivem comigo sabem que eu gosto do que eu faço, né? Eu trabalho porque realmente eu gosto, e eu gosto de fazer da melhor maneira que eu posso. Né? Não é a melhor maneira que existe, mas é a melhor maneira que eu posso fazer. E aí vem dando resultado. Né? E esses resultados eles vêm acontecendo, e acontecendo de uma forma materializada. De forma materializada. Acontece realmente na prática. Né? Então, a realidade aqui hoje é essa. A gente está trabalhando o currículo de Pernambuco, né? A gente está trabalhando a BNCC. Jataú foi uma das primeiras cidades a consolidar a BNCC a nível municipal. Né? A gente tem uma gestão de educação aqui muito boa, muito eficiente. Os números só crescem a cada ano. Né? E a gente se preocupa muito com isso. Né? Em relação ao currículo, também a gente fez essa implementação. E aí, com o currículo, a gente colocou um a mais uma obrigatoriedade que já existia de ensinar os conteúdos de educação física, mas de uma forma mais documentada. Né? Dizer, aqui, ó, agora tem isso aqui, a gente tem que seguir isso aqui. Porque antes se usava o quê? Os parâmetros curriculares, né? As orientações metodológicas do Estado, e agora não, a gente tem uma BNCC e um currículo de Pernambuco para seguir. Né? Então, a realidade hoje aqui em Jataúba, ela é muito boa, muito boa. Né? Inclusive, se o CREF quiser fazer uma visita, fica à vontade, a gente está aqui para recepcionar. A gente está colocando só licenciados para trabalhar em escolas. Claro que a gente sabe que ainda não tem muitos, mas a gente já tem o suficiente, então a gente está com esse objetivo, né? Eu junto com a secretária, a doutora Severina, enfim, trazendo isso aí, não, quem tem que trabalhar com a educação física escolar é um licenciado de educação física que sabe o que está fazendo. Porque não adianta a gente querer botar documento em cima do documento e não ter o material humano para se trabalhar. Né? Então, esses são esses são os nossos objetivos e como a gente está trabalhando na realidade aqui na cidade. E em competição, questão dos jogos escolares, a gente vem fazendo as mudanças e a gente vem evoluindo bastante aqui em Jataúba. Né? E o esporte é uma área que eu gosto muito, né? Estudo muito esporte, inclusive faço os cursos da CBF visando um futuro no meio do esporte, mas sempre tentando buscar o máximo ampliar os conhecimentos sobre a educação física e trabalhar elas na prática. E como é que, tua sugestão, trabalhar uma unidade inteira de esporte, 2 unidades, na primeira unidade, na segunda, o que é que tu sugere? Pronto, massa. Claro que, assim, o importante é ensinar, tá? A gente parte desse princípio, o importante é que haja um ensino, né? Só que eu tenho um pensamento que ensinar de qualquer jeito é pior do que não ensinar.
é aquele negócio de quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Entende? Então, assim, na minha opinião, Júlio ontem, eu assisti a live de Júlio ontem, eu sou muito fã de Júlio, gosto muito de Júlio. Acho que na live de Júlio ontem, Júlio falando que tá lá. Primeiro, a gente tem os organizadores por unidade, né, do currículo de Pernambuco. Tá lá, esporte, tem esporte em todas as unidades, tem lutas em todas as unidades, né? E aí fica a realidade do município, do professor, de qual conteúdo melhor se encaixa para aquele trabalho. A gente antigamente trabalhava, era ginástica, dança e luta, jogo e por último esporte, não era isso? Nos parâmetros, né? E assim, por muito tempo foi trabalhado assim. Só que a gente tem que entender que hoje em dia a educação ela não se deve mais ser engessada. Né? Inclusive está a discussão aí para o ensino médio, né? De como é que vai ser o ensino médio, vai ser dividido por áreas, e o aluno vai ter que ele pode optar por escolher estudar mais linguagens ou mais exatas e por aí vai. Né? Essa área, mais a área das ciências da natureza, das ciências sociais, enfim. Né? Então, a educação está muito dinâmica. Né? E a gente tem que entender a dinamicidade que a gente está inserido. Por exemplo, Jataúba é diferente de Recife. Jataúba é uma cidade com 16 mil habitantes, onde a maioria dos habitantes habitam na zona rural e não na zona urbana. É uma cultura diferente, embora não seja tão longe, mas é uma cultura diferente, com perspectivas diferentes acerca dos alunos. Né? Então, você saber maliar, você ter uma desenvoltura em relação a trabalhar por unidade, vai muito da realidade, vai muito de um planejamento que seja feito em comum. A gente tem aí os planos de ensino, a gente tem os currículos, mas tem uma coisa que é muito importante e que pouco se discute, que é o programa de ensino. Né? O programa de ensino ele é feito por disciplina junto com os professores que estão na grade. Né? Por exemplo, aqui em Jataúba a gente se reúne, pega os professores de educação física e vamos montar o nosso programa de ensino. Tu trabalha numa escola lá na zona rural, vou dar um exemplo aqui de uma zona rural aqui de Jataúba, no Jacu, que é uma serra lá. Tua realidade é essa. A minha aqui é essa. Lá no Riacho do Meio é tal. Então, vamos fazer um programa de ensino junto para que todos possam, pelo menos, se aproximar do mesmo tipo de conhecimento, embora seja a realidade diferente. Então, se vai acontecer na primeira unidade, na segunda, na terceira ou na quarta, ou se vai acontecer de uma forma, digamos, subdividida, né? Trabalhar um tipo de esporte na primeira, um tipo na segunda, junto com, enfim, vai muito da realidade, da perspectiva que a gente tem enquanto equipe, né? enquanto profissionais de educação física escolar. E aí, é interessante que saiba o que está fazendo. Eu vi Júlio falando ontem sobre as abordagens que são utilizadas, né? Sobre as pedagogias que são utilizadas, que muitos não sabem nem que pedagogia utiliza. Né? Não sabem nem, não, eu utilizo coletivo de autores. Sim, mas qual é a pedagogia que está lá? Não, eu gosto muito da pedagogia freiriana, de Paulo Freire. Sim, mas qual é a pedagogia de Paulo Freire? Né? Qual é a ideia que ele traz? Não, mas eu gosto muito de dar olho. Sim, mas dar olho traz o quê enquanto perspectiva de ensino da educação física? E muita gente não sabe. Né? Então, a ideia é que a gente... Eu não tenho aqui, como eu dizer a você, uma receita de bolo que vai dar certo. Se você botar educação física em todas as unidades... educação física. Você botar esporte em todas as unidades, é melhor do que você botar só na quarta. Não, não é bem assim. Eu gosto muito, eu digo isso a meus professores que eu coordeno, eu digo, gente, a gente está aqui para trazer resultado. Educação também é resultado. Não é só resultado, mas também é. Né? Se a gente ficar na perspectiva de querer só ensinar por aquela ideia de, não, é porque ele não consegue esse conteúdo. Todo ser humano ele tem a capacidade de aprender diversas coisas. Então a gente trabalha com resultado também. Se é melhor no começo, ou no fim do ano, ou em todas as unidades, vai dar realidade. E aí vai de estudo. Também não adianta vir com achismo não para cima, não. E aí a gente trabalha com estudo. Eu digo, vamos lá, vamos estudar? Porque se a gente estudar, vai ser melhor para todo mundo, porque a gente vai ter mais segurança no que faz, os resultados vão ser melhores, o reconhecimento vem. Né? Então, assim, o que eu tenho como opinião a falar sobre em que unidade trabalhar, primeiro que sigam as orientações que a gente tem documentadas. Estudem os documentos, é importante. Né? A BNCC não foi feita por acaso, o Currículo de Pernambuco não foi feita por acaso, e nem o organizador por
por unidade. Olhem, observem, vejam as habilidades. O currículo de Pernambuco, a BNCC, ele não se limita no ensino de conteúdos, mas sim na aprendizagem de habilidades. Né? E quais habilidades eu posso trabalhar de uma maneira, digamos, evolutiva. Né? Então, a priori, eu digo que estude, faça um estudo de caso. A gente é acostumado a sempre esperar. Né? Ontem eu vi algumas pessoas comentando: mas a educação física não tem livro didático, não tem livro didático, não tem não sei o quê. Gente, a gente trabalha muito com a questão prática. Né? A gente tem uma teoria que ela é gostosa de se trabalhar, porque a gente trabalha com coisas que são materializadas. Né? A gente trabalha com coisas que a gente vê na televisão, a gente trabalha com coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente vê em jornal, que a gente vê em internet. Então, é coisas que já existem e já são materializadas. Certo que a gente não tem um livro para dar suporte, e agora tem, tá? Não tem de uma forma ampla, mas aqui em Jataúba a gente tem livro de educação física do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Teve a escolha do livro, inclusive, e a gente tem tanto o manual do professor como o livro. Mas eu estou falando de uma realidade maior. Não tem em todas as cidades. Mas a gente tem uma materialização dos conteúdos de educação física muito grande. O jogo ele é materializado há séculos, né? Ele só muda de nome de região para outra. Muitas vezes você conhecer nomes do mesmo jogo é interessante. Porque em um canto é pega-pega e no outro é toca-toca. Entende? Mas é a mesma dinâmica. Por quê? Porque aquela cultura vem de quê? E essa daqui vem de quê? Porque é assim, porque muda a regra. Entende? Então, acho que primeiro a gente tem que estudar. E aí, a partir do estudo, a gente vai ter segurança para fazer o que é melhor em cada realidade escolar. Né? A BNCC é uma base. O currículo de Pernambuco é uma orientação. A prática pedagógica vai do professor que está inserido na rede ou na escola que ele está trabalhando. Professor André Souza, ele é conselheiro do CREF, ele quer aqui soltar uma bomba, ele quer polemizar. Mas vamos lá, ele está falando dos Jogos Escolares de Pernambuco. E acabaram, enfim, quer falar alguma coisa sobre isso, os jogos, o que pode... E acabar esse ano? Ele está dizendo que o que a turma tem feito está acabando os jogos aos poucos. Talvez pela questão da carga horária em treinamento. Enfim, ele só botou para polemizar. Mas vamos polemizar. Vamos polemizar, né? Questão de carga horária de treinamento, aí é um assunto de contratante e contratado, né? Aí você tem que ver se você trabalha para o Estado, para o município ou para uma rede privada, sua hora de treinamento você resolve com sua gestora ou resolve com o secretário, enfim. Né? Mas que é importante, depois eu quero falar um pouco especificamente sobre competição, aí a gente vai falar melhor sobre treinamento, tá? Mas assim, realmente, eu participo muito das reuniões dos jogos, né? Em 2018 eu fui para o estadual no xadrez, com aluno da rede particular, da rede privada, que eu trabalhei em 2018 em escola em Brejo de Amar de Deus, a gente chegou até o estadual, né? E no regional, nos congressos técnicos que a gente faz, isso é o que mais se fala. Mas a carga horária de treinamento não saiu. Mas o que é que tem professor que ele faz o treinamento por conta própria, porque gosta, vê que é importante, né? Mas eu concordo com o professor André, eu não posso discordar de uma coisa dessa. Realmente é necessário que haja a carga horária de treinamento, né? E aí o treinamento ele não se limita só ao licenciado, né? O bacharelado também pode trabalhar com treinamento dentro da escola, né? Então, se não tem carga horária para o licenciado, que a escola veja uma forma de fazer um contrato ou algo do tipo para trabalhar pelo menos com um outro professor que trabalhe com treinamento. Né? A gente vê muito isso na rede privada. Nas escolas grandes, elas têm os professores de educação física e têm os treinadores por modalidade. Né? Claro que uma coisa é uma realidade da rede privada, outra coisa é a realidade da rede estadual, do Estado, né? Digamos assim, as redes municipais, as redes de Estado, federal, municipal e estadual. Né? Então, assim, realmente, sem carga horária de treinamento, a gente perde muito a qualidade no trabalho do esporte dentro da escola, né? No caso, o esporte na escola e não o esporte da escola. Porque quando a gente fala em competição, a gente vai falar de trabalhar uma equipe com rendimento para vencer determinado campeonato, né? Ou pelo menos para tentar vencer, né? Então, eu compartilho de professor André, né? Eu acho que a falta de carga horária de treinamento é um ponto negativo para o avanço
dos jogos, tanto em Pernambuco. Eu não sei como é, eu não vou ser sincero, não sei como é a realidade nacional. Eu não sei se em outros estados é assim também, não sei como é que funciona, mas aqui em Pernambuco eu participo de congresso desde 2017, congresso técnico de jogos, e sempre participando do regional, e todo ano as pessoas falam da mesma coisa. Eu, particularmente, eu tenho minha carga horária de treinamento, né, eu faço meu treinamento, e eu criei aqui um projeto que é o DEF, que é o Diretório de Educação Física e Esporte. Né? É o DEF, DEFE. Né? Foi o Diretório de Educação Física e Esporte, o DEF. Né? Então, assim, eu criei, coloquei para a secretária, mostrei para ela a necessidade. Né? Então, assim, também tem que ter aquela ação do professor. Né? Eu tive essa ideia. Quando eu trabalhei na rede privada também, lá em Brecha, que a gente foi para o estadual, e só porque a gente não faz um DEF aqui, que a gente não faz um DEF. Como a rede era privada, cada aluno que participasse por modalidade pagaria X, uma taxa, digamos, 10, 20 reais por mês que ia para o DEF. E aí essa taxa seria utilizada para viagens e inscrições em campeonatos que não sejam públicos. Por exemplo, as Olimpíadas a Liga Escolar, que tem que é uma liga ótima, que ela não é do governo, ela é uma instituição privada, mas aí tem que ter o pagamento e tal. Então, e aqui no município também eu fiz isso, criei o DEF. Digo, vamos fazer um DEF, um diretório, que aí a gente vai ter professores, treinadores por modalidade, a gente vai ter os times já consolidados, e aí só vai modificando aqueles que baixarem um pouco de rendimento, aqueles que se destacaram, alguns novatos, que já concluíram a etapa do ensino e sai. Né? Então, é importante também a gente ter consolidado documentado, né, de mostrar o porquê. Só chegar assim também no superior e dizer, ó, eu quero carga horária de treinamento porque eu preciso treinar para a gente ir para a competição. Não é assim. Pode ser que dê certo, posso, mas eu acho que se a gente documentar e dar sentido às coisas, é mais fácil da gente conquistar. Porque a gente, quando dá sentido, quando eu digo, não, eu tenho que ter carga horária de treinamento, tenho que ter treinamento para participar dos jogos por causa disso, a gente vai ter um melhor respaldo de superiores. Então, cria ideias também, cria um diretório, ou cria, sei lá, uma federaçãozinha de times dentro da escola ou da rede, né? E pode ser até a nível municipal também, né? Um diretório municipal de educação física e esportes, onde você pode reunir tanto escolas privadas como escolas públicas e discutir esses temas, e aí você dá valor à sua prática, né? Então tem essas coisas que são importantes também, que parte do professor, né? Então, essa é a minha opinião. Ó, Lucas Andrade falando aqui, o modelo das grandes redes particulares. Tô ouvindo não. Tô ouvindo não, Lúcio. Alô, tá ouvindo? Oi, Lúcio? Tô ouvindo, não tá ouvindo? A galera tá ouvindo aí? O povo tá ouvindo? Eu não tô, não. Eu não tô ouvindo, não. Paulo Roberto, tá me ouvindo? Tô ouvindo nada, cara. Nada. Eu tô te ouvindo bem, não sei. Tu apertou alguma coisa aí? Acho que é comigo aqui, viu? Espera aí. Tudo ok aqui. De repente, parou o som, velho. Mas, rapaz... Tu quer encerrar e começar novamente? Pode ser, eu tô te ouvindo bem, vou encerrar então. Lúcio, não tô ouvindo o que tu tá falando. Tu quer digitar aí a pergunta? Quer digitar a pergunta e eu leio? Aqui eu não tô ouvindo, não. Fui pra ler no meu celular. A galera tá ouvindo aí? Lúcio? Fala alguma coisa aí, Lúcio, pra ver agora. Me ouve agora? Fala aí, fala aí. Tô falando. Ah, mas, ó, vê. Pra eu te ouvir, eu vou ter que colocar o celular no vídeo. Tá muito baixo. Fala alguma coisa no fone aqui, não sei. Ó, o pessoal tá ouvindo os dois. É comigo, é no meu celular. Quando eu boto o pé, tá saindo, mas tá saindo bem baixinho, pô. Vai continuando falando aí sobre Peraí, competição. calma, tive uma ideia, peraí. Tá o fone aqui.
Vê agora. Eu estou te ouvindo bem, sempre te Ah, ouvi bem. agora tá perfeito com fone de ouvido. Vamos lá. Faz a Então, pergunta vamos aí. lá. Lucas Andrade estava falando que o modelo ideal seria o das escolas privadas, realmente, que elas têm um professor na educação escolar e tem um outro nas rodadas específicas, com treinamento. Edi falando aqui que os esportes, as rodadas esportivas deveriam ser um CT do município nos finais de semana. E aí, falando em escola, não deveria ter treinamento, e sim, ensinamento, treinamento e cuidar do corpo. Enfim, o resto do pessoal foi falando sobre o que está ouvindo. Você falou que tinha... Edito, a pergunta foi essa, né, Edito, em relação ao CT. Então, se puder falar em relação ao CT, se tu acha válido, se não acha. Pronto, vamos lá, vamos pro passo, né? Lucas falou aí em relação ao melhor modelo, né? Lucas é contemporâneo meu de faculdade, a gente se formou junto, grande amigo meu, Lucas, grande profissional, trabalha lá em Belo Jardim, em Caruaru, sou muito fã de Lucas, né? Então, Lucas, é o seguinte, é, eu creio que não exista uma melhor maneira. São maneiras diferentes, tá? Não quer dizer que o estilo da particular, da rede privada, ela deve ser unânime para todas as redes. A gente primeiro tem que ter em vista que a gente tem que fazer o melhor possível, né? A gente tem que encarar a realidade e não ter, tipo, algumas utopias de achar que dentro de uma rede de uma rede pública, a gente vai ter tantos recursos como a gente tem numa rede privada, onde existem investidores ali ativos, né? Então vamos lá. É uma ótima maneira, como acontece na rede privada, né? Eles ensinam educação física regular no ensino e o treinamento é um a mais. É ótimo. Dá resultado? Dá. É bom. Né? Agora eu acho que a gente tem também outros meios de se trabalhar o esporte, os esportes, de uma maneira diferente, mas também com resultados. Como eu falei, se você cria um diretório ou algo desse tipo, alguma organização de professores de educação física por cidades ou por escola, dependendo do tamanho da escola, às vezes tem mais de 2 professores. Se você cria, você consegue subdividir algumas tarefas. Né? E aí, com o documento pautado, com a ideia pautada, escrita e aceita e colocado para o Conselho Municipal de Educação ou para o Conselho Estadual de Educação, dependendo da rede que você trabalha, você vai conseguir respaldo para a coisa. E aí você consegue recurso. Né? E aí você consegue trabalhar diversas modalidades. E aí, qual o problema, por exemplo, de um professor, um único professor, trabalhar handebol e basquete, e um único professor trabalhar futebol e futsal, e um único professor vôlei e badminton, por exemplo, que são esportes parecidos, né, que usam praticamente o mesmo implemento, a mesma, não o mesmo implemento, mas que usam a mesma, mais ou menos, os mesmos grupos os mesmos grupos corporais, né, tipo esportes com membros superiores, esportes com membros inferiores, esportes mistos, por exemplo, né, e por aí vai. Então, é um ótimo meio, como a rede privada faz, mas eu creio que não seja o único, né? Não seja assim, a gente tem que seguir esse modelo. Não, acho que vai muito da realidade e vai muito da criatividade dos profissionais de cada município. A criatividade ela tem que estar pronta para um professor de educação física. Né? Um professor de educação física sem criatividade não vai conseguir muitos feitos, não. Mas creio que vai depender muito da indagação que você tem. É muito bom. Se você conseguir, por exemplo, fazer com que todas as escolas de rede pública tenham um treinador por modalidade, maravilhoso. Mas a gente tem que debater mediante a realidade. É algo que raramente vai acontecer. Muitas vezes, na maioria dos casos, é um professor para tudo. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Aí é uma discussão que rende muito. Mas eu creio que se você organizar junto com outros professores, um programa de trabalho de treinamento, eu creio que dá resultado. Eu creio que dá resultado. Pelo menos, na minha realidade, a gente vem tentando isso. E aos poucos, é claro que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, você vai errar muito, vai dar errado várias vezes, mas vai muito da persistência e da organização. A evolução ela se dá com o tempo e o aprendizado se dá com os erros. Né? Então, é importante que primeiro você saia da zona de conforto. Né? E é o que eu digo muitas vezes, gente. A gente às vezes tem que parar de reclamar mais e buscar
solucionar os problemas, né? Porque só reclamar é muito fácil. Mas quantas vezes a gente disse, não, peraí, tá certo, tá errado, eu sei que tá errado, eu sei que precisa disso, precisa daquilo, vamos buscar, né? Então essa parte meio coach minha agora, que eu nem gosto de coach, mas essa parte meio coach é mais de buscar mesmo, de buscar tentativa e erro muitas vezes, e buscar também muitas questões fundamentadas teoricamente e também exemplos que deram certo, como o exemplo da rede privada. Se você conseguir fazer isso aí, ótimo, perfeito. Agora aí vai de realidade para realidade, de situação para situação. Em relação à pergunta do amigo sobre o CT, o centro de treinamento, né? Claro, qual professor que não quer um centro de treinamento para treinar? Ave Maria. Pronto, a gente tem as competições de jogos escolares acontecem no Santos Dumont, né, em Recife. É ótimo. Lá, sabe, Maria? Se eu morasse, se eu trabalhasse naquela escola ali que tem ali do lado, meu amigo, eu era um homem realizado na vida, né? Mas para a gente conseguir isso, ter um CT, são políticas públicas, né? A gente tem que ver a questão, tem toda uma questão de leis, de orçamento, de o que o município está disposto a fazer, né? Então, um CT, aqui chegou a pergunta. A escola não deveria ter treinamento e sim ensinamento do cuidado do corpo, pois temos uma geração de sedentários, campeonato e modalidades esportivas fora da escola em um CT municipal formador de atleta. Então, não é essa. Qual é a pergunta então? Não estou entendendo mais. Qual é a pergunta, Ed? É sobre o CT ou não? Ó, 5 minutos para tu finalizar. Fala aí, tu disse que tinha uma coisa para falar sobre competição, que ia falar no final. Ah, sim, massa. Vê só, a competição, ela é uma das áreas que estão inseridas dentro do esporte. E a gente tem que trabalhar a competição também na escola, né? E aí a gente vai trabalhar a competição como forma de ensinamento para a vida, né? Então, falar sobre competição dentro da escola, eu trouxe aqui alguns autores, né? É, e tem uma frase que é muito interessante, né, que é de Montagnier e de Scalia, né, competição, confronto entre os melhores, né? Então, quando a gente vai trabalhar competição, infelizmente, a gente vai ter que abdicar de alguns princípios de educação física escolar enquanto conteúdo regular, né? E sim buscar os melhores. E aí tem que saber trabalhar a competição junto com o aluno, porque você tem que saber como ganhar, como perder, como lidar com situações de jogo. O treinamento em si, ele é importante, mas dentro da escola a gente tem que ter o cuidado de ensinar a competir de forma saudável, ensinar a competir buscando a vitória, mas buscando a vitória por merecimento, né? Como o professor Tite falava, né? E aí a gente trabalhou muito isso no curso da CBF. Se você entra para vencer, você entra com uma pressão psicológica muito grande, né? Então a gente tem que entrar para fazer um grande jogo, fazer uma grande competição. E aí o resultado ele é consequência do trabalho, né? Então a gente tem que usar a competição também como um dos saberes de educação física e pouco é debatido isso, né? Eu tento sempre trazer essa ideia de trabalhar a competição, porque a competição ela ensina a valorizar aquilo que você trabalha no dia a dia e aquilo que você tem a mostrar enquanto qualidade individual e coletiva. Então, para os professores que estão aí ouvindo, atentem também sobre a questão da competição dentro da escola, né? Competição na escola, da escola, o esporte na escola e da escola, que é algo que é muito importante. Isso aí, Lúcio. Eu queria saber se você vai ser o técnico do Hexa. Diz que você, Tite não ganha nada, Mourinho, Guardiola, vai ser José Joelson. Nada, pô. O técnico da seleção vai ser Mourinho, pô. Mourão vai assumir o lugar de Bolsonaro, vai voltar com Sérgio Moro, vai contratar Mourinho e vai ser Mourão, Vi Moro e essa Mourinho. projeção. Eu ri demais, pô. Nada, nada. Eu tô com 24 anos, pô. Mas eu tenho essa ambição. Eu fui jogador de futsal, joguei com o Choquito na faculdade, joguei alguns pernambucanos e tal. Mas eu tenho essa vontade, mas isso é a longo prazo. Tô fazendo os cursos aí para isso. Tô terminando. E gosto muito dessa área de esporte, gosto muito da área de jogo também, né? Gosto muito do jogo. Enfim, é isso. Eu não sou muito bom nessas coisas de live, Não, foi né? ótimo. Mas, assim, foram ideias que eu tentei passar, assim, rapidamente, né? Espero que a galera tenha entendido e tenham discordado também, que as perguntas são normais, né? Cada um tem seus conceitos acerca da educação física, do esporte, da competição. Mas espero que tenha sido proveitoso, nem que seja um pouquinho para cada um. E obrigado pela oportunidade, Lúcio. Eu que agradeço. Queria dizer que
essa live vai ficar salva aqui 24 horas. A gente está postando também as lives depois no YouTube do CREF, então segue lá. A live de julho já está no YouTube. Então, o pessoal que perdeu essa live, manda aí nesse directzinho, aviãozinho, manda para o pessoal. Acho que tem uma coisa muito boa, tem conteúdo de muita qualidade. Então, que a gente pode todo mundo crescer junto, com ideia de Joelson, ideia de Júlio, com a sua própria ideia, com seus estudos, a gente vai formando, melhorando nossos professores. Esse é o intuito, aproveitar essa quarentena aí que está todo mundo sofrendo muito, a gente levar um pouco de conhecimento, de troca de conhecimento, isso é fundamental. Então, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Você é brilhante, agradecer também a Júlio, que fez a indicação, não te conhecia, mas você é um cara novo, muito bom mesmo, estou impressionado. Tem um futuro ainda brilhante, ainda mais. E que bom que a gente tem profissionais assim do seu quilate, da sua qualidade. Muito obrigado mesmo. Cara. Obrigado de verdade, obrigado pela oportunidade do CREF, né, de poder falar um pouco sobre minhas ideias. Tentei trazer lá desde o âmbito documental, trazendo para o âmbito da realidade e para o âmbito de alguns conceitos de autores. Espero que tenha sido válido para as pessoas. Então, obrigado, Lúcio, mais uma vez. Obrigado ao CREF. Parabéns pelo trabalho. Né, onde eu vejo só elogio para o presidente do CREF. Você está fazendo um trabalho excelente. Continue nessa pegada. Né, e você só tem a acrescentar para a nossa área. E eu agradeço, enquanto profissional de educação física, pelo que você faz, agradeço pela oportunidade e parabenizo também toda a instituição CREF pelo que vem fazendo. Tá? Qualquer coisa, estamos aí, qualquer coisa que precisar, que eu puder ajudar, aqui no interior de Pernambuco, em Jataúba, longe pra caramba, já divisa com a Paraíba, qualquer coisa você entrar em contato que a gente estamos aí para ajudar, beleza? Valeu, abração, tudo de bom. Obrigado, Júlio. Abraço. Obrigado, galera, pela atenção. Obrigado pelo respeito. Até mais. Tchau, tchau.